Boa noite. Isso aí, o povo está animado, assim que eu gosto, gente. A gente é animado, nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus. Não tem como. Você está aqui cantando para o Deus da criação, o Deus que te dá tudo, o Deus que te provê tudo. E às vezes a gente fala um boa noite, boa noite, tá, só ouvindo. Você não está aqui para isso. Você veio aqui para cultuar ao Senhor, amém? Amém. Nós viemos aqui prestar um culto a Deus. Nós poderíamos estar em casa agora. Eu poderia estar na minha casa, sabe, ligar o ar-condicionado, né, que não tem como, né, ou ventiladorzão mesmo, mas tá lá assistindo uma televisão, sentado num sofá, descansando, porque a semana da gente é bem difícil, de vocês é muito difícil, a nossa é muito difícil, é muito apertada, mas nós escolhemos a melhor parte, que é estar aqui na casa do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, amém? E eu queria, antes de começar essa palavra, o pastor Gilson falou sobre o bonde, e eu queria fazer um convite para a igreja, que eu fiz ontem no culto de sábado, e hoje no culto das 5. O pastor Domício, ele recebeu uma orientação de Deus, Deus deu uma orientação para ele, para conduzir algumas pessoas, convidar algumas pessoas a estar lendo a Bíblia em ordem cronológica este ano. O que acontece? O ano começa e nós fazemos muitos compromissos diante de Deus. Nós falamos, olha, esse ano eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou respeitar mais as pessoas, eu vou fazer muitas coisas. Mas isso com muita boa vontade nós fazemos. Mas acontece que o tempo vai passando, sabe, e nós vamos nos desanimando. Então o pastor Domício está fazendo isso, é a Bíblia em ordem cronológica. Se você quiser ler com a gente, ler com ele e comigo e com as outras pessoas da igreja, a partir de terça-feira haverá um roteiro, uma cronologia da Bíblia, nos orientando quais leituras nós vamos fazer por dia no site da igreja. Mas se você está hoje, está com pressa, fala, não, mas eu já quero ler, eu quero ler hoje já. Então tudo bem, você pode entrar na página do pastor Domício, no Facebook dele, tem o link lá, nós temos um grupo no Facebook, que é Bíblia em ordem cronológica. Leia a Bíblia. Acontece o seguinte, muitas vezes nós lemos muitas coisas, e os adolescentes é engraçado até. Eles leem tanta coisa, eles leem tantos livros, né? Eu até falei, esse dia um menino veio ler um livro desse tamanho aqui, sabe, de uma história, de um filme que passa no cinema, desses filmes, que passa e cada dia os filmes vão lançando livros, e livros mais grossos, e uns livros dessa grossura. Aí quando vai ler a Bíblia, parece que deu até glaucoma nele, né? Que ele não consegue nem enxergar, assim, fala, não, é que fica embaçado e tal. Por quê? Porque talvez não lê da maneira correta. Você lê, tá começando a ler agora, sabe? Daí você já vai lá no Gênesis e começa a ler a genealogia, e vai em Êxodo, e começa a ficar embaçado, você fala, ai meu Deus, não estou entendendo mais nada aqui. Então, leia com a gente, você que nunca leu a Bíblia, vamos ler a Bíblia na ordem cronológica, é muito gostoso, sabe? Você lê a Bíblia na ordem dos acontecimentos. Eu gostaria que todos tivessem o privilégio. Lá no grupo do Facebook já tem mais de 1.300 pessoas que estão lendo a Bíblia e compartilhando, falando, olha, está sendo muito bom, Deus falou comigo, e ontem eu falei no culto, então eu não sei mais quantas pessoas tiveram, né? Já estão. Então, se você quiser ler com a gente, mais 1.300 outras pessoas que estão lendo a Bíblia na ordem cronológica, você pode ler ainda dá tempo. Hoje ainda é dia 5, você não perdeu nada, você pode ler rapidinho, você alcança a gente, ok? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. Essa palavra é uma palavra que o Senhor compartilhou comigo no ano passado, e até o culto de hoje eu iria compartilhar uma outra palavra, que foi a mesma que eu compartilhei ontem no culto de sábado, mas o Senhor falou, não, Rafael, é isso que eu quero falar para a minha igreja. Eu quero ministrar isso para a igreja toda, não foi uma palavra específica para um público, mas então eu queria compartilhar essa palavra com vocês. 1 Samuel, capítulo 30. Tem gente abrindo ainda. Vou ler apenas do versículo, na verdade eu vou falar um pouquinho do texto antes. No capítulo 27, 28, 29, que são os capítulos que antecedem essa palavra, a esse capítulo, conta a história de Davi, do rei Davi. Ele havia saído para uma guerra, ele havia separado os melhores homens do povo, os melhores homens dele, para irem a uma batalha.
E ele foi para uma batalha e andou muito. Ele andou 3 dias para chegar nessa batalha. 3 dias, pelo que eu pesquisei, deu aproximadamente 90 quilômetros. Então, ele com o povo, com o exército, caminharam por 90 quilômetros para uma batalha. Ao chegar lá naquele local, onde eles iriam batalhar, os seus aliados os dispensaram da batalha, por vários motivos, né? E em outra oportunidade talvez nós venhamos compartilhar isso. Mas eles dispensaram, falaram, não, vocês não precisam lutar essa batalha com a gente. Pode voltar para casa, volte para o seu povo. Tá? Daí eles voltaram. Então eles andaram 90 quilômetros para ir e mais 90 quilômetros para voltar, 180 quilômetros. Eles estavam cansados, tinham andado bastante, já tinham ido para uma batalha, se preparado psicologicamente, preparado para aquela batalha, chegaram lá, não lutaram e voltaram para a sua cidade. E quando eles chegaram em sua cidade, aí é o que vai, versículo 1 até o versículo 4. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 até o versículo 4. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo e tinham levado cativos as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativas. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Imagina você, meu querido. Eles eram um povo que eles haviam andado muito. Eles haviam pago um preço muito grande. Porque eles se prepararam para uma batalha. Eram os valentes. Todos os valentes da cidade, os melhores, saíram para uma batalha. E quando eles estavam voltando, eles andaram 90, mais 90, 180 quilômetros. Imagina, andando 180 quilômetros com os seus pesos, com a sua armadura, com os apetrechos da batalha, e com outras pessoas, e carregando alimento, e carregando outras coisas. O que eles mais queriam era chegar em casa e descansar. Isso é natural. Quando nós andamos uma distância grande, eu quero parar, sentar, descansar, tomar uma água. Mas eles, após um longo período de caminhada, após um longo período onde eles foram para uma batalha, não lutaram essa batalha, mas voltaram, eles chegaram em casa e viram tudo destruído. Já pensou? Como você se sentiria se você chega na sua casa, após uma grande viagem, após 6 dias fora, você ficou 6 dias fora, você quer chegar em casa para descansar, aí você chega, não tem nada. Isso dá uma desesperança muito grande, né? Você chega na sua casa e fala, meu Deus, e agora? Eu queria descansar, eu queria um abraço da minha esposa, do meu marido, eu queria ver os meus filhos, mas eu cheguei aqui e não tem nada. Desesperança. E o texto fala que eles alçaram a sua voz e eles choraram, choraram, choraram e choraram até que não havia mais forças. Há uma tristeza muito grande. Eles choraram até que não havia mais forças. Mas Davi e os seus homens, eles tinham uma característica. E a característica deles é que eles estavam sempre prontos para a batalha. E nós, como servos de Deus, nós devemos estar sempre prontos para a batalha. Não adianta você chegar, você ver uma situação difícil, você se entregar para aquela situação, você vai chorar. O luto, ele é uma parte que nós devemos passar, com certeza. Ele faz parte do nosso crescimento. É o luto, é aquele momento de dificuldade. Mas nós temos que estar sempre prontos para a batalha, não desistir, porque o que Deus nos deu é nosso. Foi Deus que me deu. E Deus havia dado aquela cidade para eles. Deus havia dado a família deles. E Deus havia dado os recursos para eles. E eles chegaram, o inimigo se aproveitou de um momento de distração, e atacou. E levou tudo. Eles estavam tristes. Mas aí vem uma característica muito interessante de Davi. E é o que eu sempre digo. Davi, lá no versículo 5 e versículo 6... Também as mulheres de Davi foram levadas, cativas. Ainoã,
a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E versículo 6, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas mulheres e filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Todo mundo passou pela mesma dificuldade. Eles tinham andado a mesma distância, os 180 quilômetros. Eles passaram pela mesma peleja, pelo mesmo deserto, pelo mesmo caminho, pelas mesmas dificuldades. E eles chegaram e cada um teve uma postura diferente. A postura natural e a postura que eu e você costumamos tomar, que é errada, e que muitas vezes algumas pessoas também tomam, é de quando temos uma dificuldade, quando passamos por um problema, é fazer o quê? Procurar um culpado. Nós procuramos quem? Não deu certo a minha empresa, mas também eu fui fazer sociedade com fulano. A minha família está assim, mas também o meu primo lá só fica levando bebida lá para minha casa. Mas também... E começamos a procurar um culpado para a coisa. E quando nós procuramos um culpado, provavelmente nós vamos achar alguém. Se a gente ficar procurando, nós vamos achar. E eles procuraram um culpado. E muitas vezes, a nossa postura, no momento de adversidade, no momento de dificuldade, é procurarmos um culpado. Davi, ele se angustiou. Davi, ele chorou até que não houvesse mais força para chorar. Mas uma coisa ele fez. A palavra diz no versículo 6, Davi se fortaleceu no Senhor. Esse é o diferencial de quem tem uma vida reta na presença de Deus. Davi, ele não se fortaleceu no Senhor apenas como às vezes eu, você, os nossos amigos, como nós fazemos. Às vezes nós fazemos apenas no momento de dificuldade, corremos lá e buscamos ao Senhor. Eu tenho que passar no vestibular, eu corro lá e busco ao Senhor. Meu casamento está com dificuldade, eu corro lá e busco ao Senhor. Minha empresa está fechando, eu preciso de um novo emprego, eu corro lá e busco ao Senhor. É enfermidade, eu corro lá e busco ao Senhor. Davi não. Davi, ele sabia no Deus que ele cria. E ele tinha um relacionamento diário com Deus. Ele não foi apenas nesse momento. Nós podemos ver em vários outros textos. Davi conhecia Deus. Lá quando Davi foi apresentado, quando ele era um menininho ainda, ele estava no campo, cuidando das ovelhas e cantando ao Senhor. E falando com Deus. Davi conhecia Deus. Ele passou por uma dificuldade aqui, mas ele sabia que se ele buscasse a Deus, Deus faria a obra na vida dele. Sabe por quê? Porque antes disso tudo, ele já havia enfrentado um leão e vencido. Quando ele era um menininho, ele havia enfrentado um urso e vencido. Ele havia enfrentado um gigante quando ele era um junior, ele era um adolescente. Ele havia enfrentado um gigante, e apenas com o quê? Com uma espada, com um escudo? Não, com uma pedrinha. Ele sabia que a força não estava nele. Davi era um homem rico em estratégias de guerra. Davi era um homem forte, um homem poderoso, um homem que sabia lutar. Ele lutou com gigante, ele derrotava 1.000, 10.000 pessoas, ele sabia como lutar. O exército dele era um exército pequeno para aquela época, era um exército de 600 pessoas, mas era um exército muito poderoso, porque eles tinham muita estratégia. Mas mesmo com toda essa estratégia, mesmo com todo esse entendimento, mesmo com todo esse conhecimento de Davi, ele não confiava nele. Ele recobrou forças no Senhor. E versículo 7, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me, peço-te, aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse o Senhor, persegue-a, porque de certo a alcançará e tudo libertará. Davi, ele não apenas confiava em Deus, mas ele dependia única e exclusivamente de Deus. No momento de dificuldade, no momento de perda, no momento de angústia, quando nós temos uma perda muito grande, a nossa reação é muitas vezes reagir imediatamente. Eu chego em casa,
Se eu fosse ele e chegasse na minha cidade, no meu lugar de descanso, e falasse e não tivesse mais nada, tivesse tudo sido destruído, sequestrado, eu ia na hora falar, bora aqui, gente, levanta, vamos embora, vamos atrás de todo mundo, sabe? Veste suas roupas, vocês estão cansados, nem desveste, vamos embora, depois a gente chora, vamos para a guerra. Mas Davi não, ele tirou a sua armadura de guerra e ele vestiu a estola sacerdotal e foi e buscou ao Senhor. Buscou ao Senhor, até que ele tivesse uma resposta. Quantas vezes você e eu, no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento quando surge um problema, nós queremos resolver as coisas imediatamente. E fala, não, eu vou dar um jeito, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Sabe, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou valente, eu resolvo. Eu sei como fazer, eu sei como lutar. Eles levaram, mas eles vão ver só, eu vou lá. Davi não. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele dependia de Deus, ele confiava em Deus. E você, confia em Deus? Quando você chega na sua casa, depois de um longo período de tribulação, quando você está trabalhando talvez, e lá no seu emprego está difícil, o seu chefe te persegue, é aquele funcionário que está te enganando, é aquela pessoa que está te dando calote, e são muitas dificuldades, são muitas brigas, e você chega na sua casa, o inimigo destruiu tudo. Você chega no seu lugar de descanso, não tem paz. Você chega no seu lugar de sossego, tudo que não tem é sossego. Você quer chorar, você quer se lamentar, e como você reage? Com as suas próprias forças? Não, deixa que eu resolvo então, vem cá, eu vou falar, eu vou fazer e tal, eu vou argumentar. Ou você chega e busca ao Senhor. Busca ao Senhor. Isso é muito importante, gente. Nós falamos muito aqui na igreja em todas as palavras, em todas as pregações. Todo mundo que sobe aqui para falar, a ponto que nós temos em comum, é o tempo a sós com Deus. Todo mundo, é até repetitivo, tem que ter tempo a sós com Deus, tem que buscar a Deus, tem que depender de Deus, porque não dá, gente, não dá. Nós temos isso muito forte, eu tenho isso muito forte em meu coração, que essa cidade vai ser conquistada para Jesus. Eu tenho isso muito forte, mas não adianta eu vir aqui na frente e começar a gritar e falar, porque a nossa cidade vai ser conquistada para Jesus, e você ficar empolgado e falar, é mesmo, e nós vamos conquistar. Se não tiver vida com Deus, nós vamos conquistar para Jesus ou para uma religião, ou para uma nova seita, ou para qualquer outra coisa. Nós só vamos ganhar a nossa cidade para Jesus quando a nossa vida for ganha para Jesus. Quando nós confiarmos em Deus. Nós sabemos que nós fomos ganhos para Jesus quando nós temos uma vida no centro da vontade de Deus. E é por isso que eu fiz o convite para vocês. E eu falei, gente, às vezes nós falamos muito sobre o tempo a sós com Deus, mas você tem lido a Bíblia também? Você tem buscado a palavra de Deus? São coisas práticas. Nós falamos, não, esse ano de 2014 vai ser um ano diferente, é um ano que eu vou orar mais, é um ano que eu vou ler a Bíblia, mas não adianta, não adianta. Não adianta eu fazer um compromisso que eu não vou cumprir. Então comece aos poucos, vai, ora lá um pouquinho, busque um pouquinho, sabe, leia a Bíblia um pouquinho todo dia, procure outras pessoas que estão fazendo também, e aí você não vai se desanimar. Davi, ele já tinha uma rotina de intimidade com Deus. Ele tinha um tempo ali de intimidade, ele tinha já o tempo dele com Deus. Era sempre. E quando ele passou por uma dificuldade, ele podia ir correndo a Deus, porque ele já estava ali, ó, Deus já conhecia o coração dele, e ele já conhecia o coração de Deus. Como nós vamos reagir numa dificuldade? Deus é misericordioso, sim, mas Deus ele quer que nós andemos com Ele. Outra coisa, versículo 9, versículo 10. Partiu, pois, Davi, depois que ele ouviu, depois que ele foi, buscou o Senhor, recebeu um direcionamento do Senhor, e Deus falou para ele, só depois que Deus falou para ele, ele poderia muito bem ter lutado a batalha, e talvez até vencido, mas ele esperou Deus falar para ele, e baseado na palavra de Deus, baseado na voz do Senhor, ele foi. Versículo 9, versículo 10. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens. Diga aí, 600 homens. Não, vamos de novo, 600 homens. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram para trás. Versículo 9 apenas.
Versículo 10. Perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens. Diga 400 homens. Pois que 200 homens ficaram, por não poderem de cansados que estavam passar o ribeiro de Besor. E aqui nós podemos ver algumas coisas muito interessantes. Eram 600 homens, e eles chegaram ao ribeiro de Besor. E ali naquele ribeiro, 200 homens ficaram para trás. Mas ele dá uma dica muito interessante. 200 ficaram para trás e pararam. Os 200 que ficaram eram porque já estavam para trás. E os 200 que para trás ficaram, ali eles pararam. Aí eu falo para você, nós podemos tirar um princípio aqui muito interessante, que aquelas pessoas que vão se distanciando do grupo, que vão se distanciando do povo de Deus, que vão se separando do povo de Deus, vão se separando da liderança, eles acabam parando. Talvez você esteja nessa situação. Talvez você tenha se distanciado, você tenha olhado as pessoas têm andado, e você já não consegue mais acompanhar o passo deles. E você vai ficando para trás, para trás, para trás, e uma hora você para e desanima. Deus, Ele quer que nós andemos com o grupo. Deus, Ele quer que nós andemos com a comunidade de Cristo. Não se afaste do corpo de Cristo. Não se afaste. Conforme o tempo vai passando, nós vamos andando na casa de Deus, nós vamos andando na palavra de Deus, vamos buscando uma orientação nova de Deus, mas aí nós vamos nos distanciando, nós vamos nos afastando. E ontem eu falei uma coisa muito interessante. Quem está lendo a Bíblia em ordem cronológica, nós, no começo, fala de um personagem, a Bíblia em ordem cronológica já fala de um personagem que para mim, e eu acho que para você também, é o maior vacilão da história. Né? Quem que é o maior vacilão da história? Lúcifer. Rapaz, ele foi o cara que perdeu a maior oportunidade de todas. Ele era um anjo de luz, um anjo que estava lá para servir a Deus, que estava lá para adorar diretamente a Deus. Ele tinha uma posição diferenciada dos outros anjos. Ele tinha uma veste diferente dos outros. Mas Lúcifer, ele caiu porque ele se distraiu. Lúcifer se distraiu. Ele, em vez de ficar olhando apenas para a presença do Senhor e adorando ao Senhor, ele começou a olhar para ele, olhar para as joias que estavam nele, olhar para a influência que ele tinha sobre os outros anjos, e começou a se comparar com Deus e muitas outras coisas que não, se eu for falar aqui, já dá outra palavra. Mas nós estamos na casa de Deus, eu e você, estamos sujeitos ao mesmo problema de Lúcifer, ao mesmo pecado, à mesma situação. Às vezes você olha assim, olha e fala, não, mas ele, né, sabe, Lúcifer, ele é o demônio, sabe, ele nunca que eu vou cair no mesmo erro dele. Não, você pode estar aqui na casa de Deus, andando com pessoas de Deus, olhando para Deus, adorando a Deus, mas você vai se distanciando do grupo, como esses homens aqui. Você vai se distanciando, e vai se distraindo, e vai perdendo o foco, e vai deixando as coisas passarem, e o povo vai estar indo, e a liderança está lá na frente, e quando você vê, você ficou tão para trás, que a única coisa que você tem a fazer é parar. Mas o texto fala de um lugar que eles ficaram, e fala que eles pararam no Vale de Besor. Vale de Besor. Diga Besor. Besor, não é Besor, Besor. Eles pararam no Vale de Besor. Eu olhei, eu pesquisei um pouco, e esse Vale de Besor era um lugar com muitas águas. Era um lugar lindo. É um lugar que até hoje, quando você coloca no Google lá, Vale de Besor, tem algumas fotos de hoje lá no local. E é um lugar bonito até hoje. É um lugar muito verde, com muitas águas, com muitos rios. Sabe, é um lugar gostoso de se estar. E eles pararam ali. Primeiro, porque eles eram retardatários, porque eles se afastaram do grupo. Mas segundo, porque Besor era um lugar confortável para se ficar. Agora eu pergunto para você, se você estivesse numa situação parecida com essa, você chega na sua cidade, na sua casa, não foi as suas coisas que foram saqueadas,
não foi apenas o seu gado, as suas joias, o seu sofá, a sua mobília, as suas roupas, não foi apenas a sua casa que foi queimada, mas a sua família foi levada. E esses homens, esses 200 homens, eles se distanciaram do grupo, e eles chegaram no lugar, e eles desistiram de lutar pelos seus familiares. O que leva uma pessoa a desistir de lutar pela sua família? O que leva, gente? É apenas o fato deles se distanciarem? Se eu estou cansado, e eu estou me distanciando do grupo, mas a minha família está lá, não estou nem aí para o grupo, eu estou olhando para a minha família. Mas eles chegaram num lugar de conforto. Eles chegaram no Vale de Besor. E o Vale de Besor é um lugar de comodidade. É um lugar de comodismo. E sabe aonde, gente? Que é um Vale de Besor para as nossas vidas hoje? A igreja. A casa de Deus. É um lugar de muitas águas. É um lugar onde eu estou aqui. Eu estou na casa do Senhor. E às vezes eu estou cansado. Eu estou tão cansado que eu venho aqui para receber uma palavra de Deus. E eu estou aqui, eu sento aqui no banco e eu estou bebendo água fresca que vem direto do trono do Senhor. E eu vou bebendo, e bebendo, e bebendo, e bebendo. E o meu familiar que se perdeu, eu vou me esquecendo. E às vezes eu nem esqueço, eu até me preocupo, mas eu desisto. Eu desisto de lutar, porque eu estou aqui e aqui está bom já. Eu já me acomodo, eu me conformo. O que faz uma pessoa a desistir de uma família? O que faz, gente? O que faz eu e você pararmos de lutar pelos nossos familiares? O que faz? O comodismo. O comodismo. 200 homens, 200 pessoas, assim como eu, assim como você, que passaram por grandes dificuldades, que passam por dificuldades, assim como eu, assim como você, pararam porque estavam acomodados. Eles se acomodaram, eles sentaram num lugar de muitas águas, eles pararam num lugar de conforto. E às vezes você está aqui num lugar de conforto, você andou muito, você já andou, caminhou, e foram 90 quilômetros para ir, 90 quilômetros para voltar, mais 30 quilômetros para chegar no lugar, já são 210 quilômetros, é tanta coisa, e eu tenho andado tanto, eu estou aqui faz tanto tempo, eu tenho pago preço, e talvez você está pensando assim, é verdade, eu estou assim também, eu tenho pago preço, eu estou cansado, quanto tempo eu tenho orado pelos meus familiares, quantas coisas eu tenho feito, mas eu cheguei lá e não dá mais, eu cansei, eu vou sentar aqui no Vale de Besor, eu vou parar e eu vou ficar só recebendo a água fresca de Deus. Tá bom fazer o quê? É escolha deles, é decisão deles. Não, não, não. A palavra de Deus nos garante. Deus está falando aqui, e o próprio Deus disse para Davi, assim como o próprio Deus tem falado para mim e para você, não desista, não desista, não desista. Talvez a situação está feia, a situação está difícil, você fala assim, mas você não sabe o que eu tenho passado. Eu sei, eu sei, eu sei, eu também passo por isso, eu também passo por dificuldade. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos sentar e procurar um culpado e procurar uma justificativa, ou nós vamos parar com isso agora e falar, peraí, 2013 foi assim, mas 2014 vai ser diferente. Eu não vou aceitar, eu vou lutar, e eu não vou parar até conquistar o que Deus já me prometeu. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos lutar sim. E eu tenho isso forte, como eu falei. Campo Grande vai ser de Jesus. Mas mais difícil do que Campo Grande ser de Jesus é a minha família ser de Jesus. Sabe por quê? Porque para Campo Grande ser de Jesus, eu não preciso conhecer as pessoas. Eu posso chegar lá e falar e a pessoa não conhece a minha vida. A pessoa conversa comigo um dia ou outro. Mas agora, para minha família aceitar Jesus, para minha família andar na casa de Deus, eles têm que ver alguma coisa diferente em mim. É isso, mas é cômodo demais, é cômodo eu sentar e ficar ouvindo, é cômodo eu ficar recebendo uma palavrinha de Deus, e Deus ele quer falar com você sim, Ele quer que você sente e receba água fresca dEle, Ele quer que você pare no Vale de Besor e se abasteça e descanse, e receba um refrigério da parte de Deus, mas Ele não quer que você se acomode no Vale de Besor. Ele não quer que você pare e aceite a situação que tem sido imposta sobre a sua vida.
As coisas têm sido impostas sobre as nossas vidas. Os nossos familiares, eles têm sido impostos. A situação da família, a situação dos meus amigos, a situação da minha cidade, a situação dos casamentos dessa cidade, a situação da sexualidade dessa cidade. Isso para não falar de perto da gente. Elas têm sido impostas. Eu olho lá para fora a devastação, pessoas perdidas, pessoas vivendo para elas mesmas, corrupção, pessoas que só querem saber delas mesmas, pessoas egoístas. Mas eu não vou desistir. Eu sou como Josué. Josué foi falar aqui de Josué. Josué, ele falou isso, ele falou, olha, eu não sei quanto a vocês. Eu não sei se vocês vão, se vocês não vão, se vocês vão ficar parados, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que Deus tem dito para mim, é isso que tem dito para vocês. Olha, se você quer parar, você quer descansar, tudo bem. Você pode fazer o que você quiser, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E para isso há uma batalha muito grande a ser vencida. Há uma peleja muito difícil. Há muita coisa para fazer. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Acredite nisso. É muito bonito. Nós chegarmos aqui na igreja e falar, não, e agora eu vou repetir porque está todo mundo repetindo. Mas você tem que acreditar. E você não basta acreditar, você tem que viver isso. E viva para isso. Faça como Davi. Nós demos a história de Davi e falamos, legal, Davi venceu um gigante, Davi venceu muitas batalhas, era um homem muito valente, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele vencia as batalhas não porque ele era um homem forte, não porque ele era um homem destemido, mas porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Se eu e você não formos um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, nós podemos até vencer algumas batalhas, mas uma hora a nossa força vai acabar, uma hora o comodismo vai chegar, uma hora o cansaço vai chegar, e nós vamos parar aonde nós estamos. Continuando, versículo 9 em diante, do versículo 11 em diante. No versículo 11 em diante, é uma parte muito grande, até o versículo 16, eu vou pular, mas eu vou falar. Deus havia dado uma ordem para Davi e para o povo. Falou, olha, vai, porque essa batalha é sua. Vai, porque eu vou restituir tudo o que lhe foi tomado. Deus deu essa palavra para Davi. Mas eles estavam num lugar muito grande, era um deserto. E ali era um lugar onde as pessoas poderiam se perder e sumir. E eles foram procurar, eles não sabiam o que fazer. Mas eles acharam no deserto um escravo egípcio, que havia sido abandonado, que havia sido deixado lá porque ele estava doente. E ele foi deixado pelos seus senhores ali. Davi, quando passou, ele viu aquele escravo, eles cuidaram dele, limparam as suas feridas e o alimentaram. E ele recobrou a consciência. E esse escravo os guiou e falou assim, olha, eu sei onde está o povo que saqueou a sua tribo. Eu estava junto com eles. Eu estava lá. E eles me abandonaram porque eu fiquei doente. Mas eu te conto, se você prometer que não vai me matar e não vai me entregar ao meu senhor, porque ele é um homem muito perverso. E Davi tudo bem, prometeu para ele, fez um acordo com esse escravo e o libertou. E ele foi guiado. E aí vem o versículo 16. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Eu vou ler de novo, talvez você não entendeu. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Sabe o que eu tenho nessa parte? Sabe o que eu leio? Enquanto algumas pessoas pararam, enquanto algumas pessoas se cansaram, algumas pessoas pararam num lugar confortável, o inimigo está fazendo festa com a família. O inimigo está fazendo festa com aquilo que Deus nos deu. Enquanto nós estamos cansados, estamos desestimulados, estamos parados, o inimigo está fazendo festa com aquilo que é nosso. É nosso. E nós estamos cansados, parados. Mas Davi foi debaixo
da palavra do Senhor. Versículo 17, e feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Quantas pessoas fugiram? 400 pessoas. Qual que era o tamanho do exército de Davi? 400 homens. Eles eram a minoria. Quando a Bíblia fala desse exército, quando a Bíblia fala deles, fala que todos fugiram. Não, todos foram aniquilados, exceto a minoria que era 400. Sabe por quê? Davi ele não estava olhando para o número do exército. Ele não estava olhando para o tamanho da dificuldade. Ele estava caminhando baseado na palavra que o próprio Deus tinha dado para ele. Deus falou para ele, vai, lute, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você e eu vou te restituir tudo em dobro. E essa é a palavra de Deus para você essa noite. Deus vai te dar tudo o que o inimigo te tomou. Você olha a história de Jó, e Jó é uma história muito interessante, que ele havia perdido tudo também. Jó perdeu tudo, perdeu a sua saúde, Jó perdeu a sua riqueza, e Jó perdeu a sua família. Jó perdeu tudo. Mas o Senhor o restituiu em tudo em dobro. Tudo em dobro, diga tudo em dobro. Deus ele vai dar para você tudo que o inimigo tomou. Basta você estar no centro da vontade de Deus, basta você andar junto com Deus e basta você ouvir a orientação do Senhor. Não adianta eu andar, eu fazer as coisas. Não adianta eu ter um pensamento positivo. Não adianta eu falar, não, sabe, as coisas vão mudar. No meu emprego está difícil, as coisas vão mudar. Sabe, na minha faculdade está difícil, as coisas vão mudar. Na minha família está difícil, as coisas vão mudar. Pensamento positivo, gente, isso não existe. Você imaginar que os planetas eles vão se alinhar e você vai pensar de uma maneira que Marte vai ouvir e vai mandar uma onda positiva, isso vai acontecer? Gente, o planeta ele não é onipresente. Marte não é onipresente para fazer um movimento positivo para cada pessoa. Só Deus pode mudar a nossa história. Só Deus. Não é um pensamento positivo, é intimidade com Deus, é vida com Deus, vida de santidade, vida na palavra de Deus. Aí sim, quando eu estou andando no centro da vontade de Deus, Ele vai me falando, fala, filho, vai, luta, filho, não luta, filho, espera, vai, agora vai, guerreia, você vai ganhar. Continuando, versículo 18 ao 20. Assim, salvou Davi tudo, diga tudo, quanto tomaram os amalequitas. Também as suas mulheres salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhe tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas adiante de outro gado, e diziam, este é o despojo de Davi. Quando Davi chegou, eu vou parar no versículo 20, e diziam, este é o despojo de Davi. A palavra de Deus para a nossa vida essa noite. Deus ele irá restituir tudo o que o inimigo tomou. Tudo. Às vezes você está pensando, cara, mas é difícil. Você não sabe o que eu tenho passado. Você não sabe qual é a minha situação. Eu estou até cansado, eu até não estou cansado, eu estou lutando. Mas fique no centro da vontade de Deus. E Deus vai restituir tudo. Continuando, versículo 21. Quando Davi chegou aos 200 homens, que de cansados que estavam, não tinham podido segui-los, e que foram obrigados a ficar ao pé do ribeiro de Besor, esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E Davi, aproximando-se deles, o saudou em paz. Aquelas pessoas que estavam cansadas, aquelas pessoas que já haviam desistido, mesmo para essas pessoas, Davi olhou para eles e os saudou em paz. Mas aconteceu uma coisa, versículo 22, então todos os malvados e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram, visto que não foram conosco, nada lhes daremos do despojo que recobramos, senão a cada um sua mulher e seus filhos, para que levem e se retirem.
Mas Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos a tropa que vinha contra nós. E quem vos daria ouvidos nisso? Pois qual é a parte dos que desceram à batalha, tal será também a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes também. A palavra de Deus é algo maravilhoso. E esse texto está dizendo para nós o seguinte: talvez você parou no meio do caminho. Talvez você já se cansou. Talvez você tenha olhado para o lado. Você não é essa pessoa que está batalhando. Você batalhou muito. Você se converteu há muito tempo. Você tem pago o preço por muitas coisas. Talvez você esteja nessa, já fez muita coisa. Mas você chegou a uma situação em que você parou. Em que você se cansou. Em que você falou: não dá mais. Não dá mais. Não dá mais, não dá mais, eu vou parar. E você sentou e ali você ficou. Mas a palavra de Deus para você essa noite é falando: não desista. Mesmo você que estava longe da vontade de Deus, mesmo você que tem andado com as suas próprias, no seu próprio caminho, mesmo você que não tem seguido a orientação do Senhor, mesmo você que não acreditou nem em você e nem na palavra de Deus para você, mesmo você, o Senhor irá restituir tudo para você também. Amém? Eu quero que você feche seus olhos e reflita agora. Qual é a sua situação? Qual é a situação que você se encontra? Você é uma pessoa valente? É uma pessoa corajosa? É uma pessoa que paga o preço? É uma pessoa que luta? Ou você é a pessoa que já parou? Você já tem se distanciado do caminho do Senhor? Você tem se afastado já? E você tem olhado de longe as coisas acontecendo? Você tem olhado de longe as pessoas conquistando o que Deus tem dado para eles? Qual situação você se encontra? Se você está de longe, o Senhor tem algo diferente para você nessa noite. Se você está perto, mas já tem se cansado, o Senhor tem algo diferente para você essa noite. Busque a palavra de Deus. Concentre-se na vontade do Senhor. Deus tem falado com você. Deus tem muitas promessas para você. Deus tem muitas promessas para mim também. Mas é difícil. Como é difícil? Quando o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e nós ficamos desestimulados, e nós ficamos cansados, e nós olhamos, e enquanto eu estou aqui na casa de Deus, eu estou aqui tentando fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, o inimigo tem feito festa com as coisas que eram para ser minhas. O inimigo tem feito festa, tem comido, bebido e dançado com o que Deus já me prometeu, com a herança de Deus para a minha vida. Eu quero que você reflita nessa noite. Como você está? Talvez você chegou aqui cheio de ânimo, cheio de esperança, e falando: não, esse ano vai ser um ano diferente. Mas o ano passado não foi. O ano retrasado não foi. 2008, 2005, 2001, ano após ano vai passando, e começa o ano, e passa o ano, e você faz muitos votos, muitas promessas, muitos compromissos, mas no meio do caminho você vai parando, e essa tem sido a rotina da sua vida. Você tem parado. Quero chamar o Yuri aqui. Como você está? Reflita.
Continue com seus olhos fechados. Várias vezes Jesus chegava para algumas pessoas que estavam enfermas e ele perguntava: o que queres que eu te faça? O que parece ser uma pergunta um pouco óbvia. Se você perguntar para um cego, o que o cego deseja? O cego deseja ver. Mas não é tão óbvio assim, porque às vezes nós desejamos coisas, temos expectativas que não são aquelas que realmente vão resolver a nossa vida. Um cego pode pedir: Senhor Jesus, eu gostaria que as pessoas dessem mais esmola, ou eu gostaria de ter um cão guia. Mas diante do Todo-Poderoso, daquele que pode fazer todas as coisas, é muito importante que nós saibamos exatamente para onde nós estamos indo e o que é que nós desejamos. Como o Rafael disse aqui, o novo ano começou, e agora é o momento de você sintonizar o seu presente, resolver o seu presente, para que o seu futuro também seja um futuro que você deseja alcançar. O que é que você deseja fazer? A palavra de Deus foi pregada, o princípio de Deus foi pregado aqui. O que é que você deseja em 2014, daqui para frente? Aqui você vai se dedicar, aqui você vai se esmerar em fazer. O que você vai fazer? Amanhã é segunda-feira, começa uma nova semana, e você pode escolher se dedicar à presença de Deus. Você pode escolher acordar mais cedo amanhã, para você se dedicar à palavra de Deus, à presença de Deus. Ou você pode fazer as mesmas escolhas que você fez até aqui, que te trouxeram ao lugar onde você está. Meus irmãos, Deus deseja nos dar coisas e bênçãos maravilhosas, porque Ele é um bom Pai. E se nós que somos maus sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, nós podemos descansar que Deus também quer coisas boas para nós. Mas aquilo que nós mais necessitamos é do próprio Deus. E Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se você quer viver manifestação de Deus neste ano, abrace os princípios que você ouviu aqui essa noite e se dedique a Ele, se dedique à palavra, se dedique à presença de Deus, à oração, à busca. Não desista, renove a sua esperança, porque com Deus Todo-Poderoso diante de nós, tudo pode acontecer. Com Deus Todo-Poderoso diante de nós, nós podemos pedir as coisas mais excelentes, o próprio poder de Deus, o próprio Espírito Santo, e temos certeza que Ele nos dará. Mas não desista de lutar pela sua família, não desista de lutar pelos sonhos de Deus, que são de Deus e não nossos. Uma das profecias messiânicas, profecias sobre Jesus, dizia que o caminho para o Messias seria preparado, o caminho de Jesus seria preparado, e os montes seriam aplainados, e os vales seriam levantados, que o caminho seria nivelado para que Ele viesse. Existem algumas coisas na nossa vida que precisam sair, para que Deus possa reinar. Existem algumas posições que podem ter te servido até aqui, mas daqui para frente não dá mais. Prepare o seu coração para a vinda do Messias, para a vinda do Senhor Jesus na tua vida. Prepara o teu coração, faça as melhores escolhas. Tome as atitudes que você precisa em Deus. Deus Todo-Poderoso, nós nos prostramos diante do Teu trono, reconhecendo quem o Senhor é e quem nós somos.
Deus, e que como filhos nós nos achegamos ao Senhor e te pedimos: Pai, ensina-nos, dá-nos comunhão contigo em primeiro lugar. Senhor, nos ajuda para que nós possamos nos dedicar à tua presença, nos dedicar ao Senhor, nos dedicar à comunhão íntima com teu Espírito, Senhor, porque nós não queremos viver uma vida medíocre, uma vida sem propósito, sem significado, e todo o significado está no Senhor. Toda bênção está no Senhor, toda alegria está no Senhor, toda dança está no Senhor, todo gozo está no Senhor. Ó Deus, toda realização pessoal está no Senhor. E nós queremos, ó Deus, nessa noite fazer essas escolhas, nos posicionarmos diante desses princípios que ouvimos aqui. Deus, o Senhor conhece o coração de cada irmão meu, de cada irmã minha que está aqui nessa noite, e juntos, ó Deus, eu me junto aos meus irmãos para te pedir, ó Deus, faz algo tremendo, a começar em nós, a começar no nosso coração, porque o avivamento começa no quarto, com a porta fechada, com os joelhos dobrados. Os avivamentos nascem na oração da madrugada. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, para a tua glória, para que realmente nós sejamos a tua igreja, para que nós estejamos unidos com o Senhor, faz isso na nossa vida, é o que nós te pedimos nessa noite. Imprime a tua lei no nosso coração. Pai, que nós te amemos sem medida, e ó Deus, isso se reflita na maneira com que os maridos falam com as esposas, que as esposas falam com os maridos, que os pais falam com os filhos. Ó Deus, que a família tem o seu relacionamento, nas relações no trabalho, na escola, na faculdade. Ó Deus, em nome de Jesus, transforma a nossa casa, imprime a tua presença como a maior marca da nossa vida, Senhor. Faz isso para a tua glória, faz isso para que te conheçam, para que temam o Senhor e sejam salvos pelo Senhor. Faz isso, ó Deus, para que a nossa vida também seja completa no Senhor, porque tudo que nós temos é o Senhor, e fora de Cristo não há nada. Faz isso, ó Pai, para a tua glória. Nós oramos e te agradecemos pela palavra que ouvimos, pela instrumentalidade do teu servo, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana de bênção, de vitória sobre o pecado, uma semana de comunhão contigo na oração, uma semana de leitura da palavra, uma semana, ó Deus, onde o nosso ânimo é reavivado, e onde os nossos propósitos são colocados pelo Senhor e não por nós mesmos. Nós oramos, ó Deus, agradecidos no nome de Jesus, amém. Fique em pé, meu irmão, aí no seu lugar, vire para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, faça as melhores escolhas, escolha o Senhor, escolha a presença de Deus, amém. Vai na paz, vai na bênção, debaixo da graça, em nome de Jesus, amém.